Eu vou ler de novo, irmãos. 1 Judas, versículo 9. Mas o anjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor Deus que te repreenda. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, esse acontecimento aconteceu quando já Moisés, ali com seus 120 anos de idade, onde ele enxergava bem, com perfeita saúde, ali fazendo já os milagres do nosso Deus, conversando face a face com o nosso Deus naquela época, fazendo aqueles milagres para o povo de Israel ali, onde o maná choveu ali naquela terra, onde a rocha ali saiu água e deu de beber ao povo, onde ali quando o povo estava com fome, querendo comer carne, muitas codornizes vieram dos céus e alimentou aquela grande multidão com carne. Mas o povo mesmo assim murmurava contra o nosso Deus. E tudo começou, irmãos, quando Moisés, ali já no Egito, jovem, ele saiu ali para passear ali no reino do Egito, onde ele ali é o governador do Egito. Moisés, o governador do Egito, já ali sendo egípcios com a cabeça rapada, adorando o Deus Sol, ele saiu a passear no reino, irmãos. E passeando ali no reino, ele já sabendo, irmãos, que pessoas ali hebreias foram contar para ele que ele, quando criança, foi levado ao rio, e ali naquele rio, dentro de um cesto, a filha do faraó o pegou e levou para o reino, onde ali ele foi criado, irmãos, já junto com a filha do rei do Egito, e cresceu ali como egípcios. Mas Moisés, irmãos, ele não era egípcio, ele era filho de uma hebreia, de uma judia, onde ele ficou sabendo, irmãos, que falaram para ele que ele não era egípcio, ele era hebreu. E já sabendo disso, irmãos, ele saiu a passear no reino ali a cavalo, desceu do cavalo, onde num lugar ele tinha dois soldados, não, tinha um soldado, e esse soldado, irmãos, estava metendo um chicote no hebreu, no homem hebreu. E Moisés olhando aquela cena ali sozinho, onde só estava o soldado e o hebreu apanhando. Moisés viu aquele soldado metendo um chicote no hebreu, até o hebreu sangrar. E Moisés, olhando, vendo aquela cena, desceu do cavalo, porque sabia que aquele hebreu era seu irmão ali em Cristo, né? Irmão em Deus, irmão da família de Israel. Ele pegou o soldado, irmão, deu um empurrão tão grande no soldado, que eu creio que a Bíblia não fala, mas esse soldado ele caiu e morreu. Talvez do tão forte que era Moisés, derrubando esse soldado, para esse soldado não meter o chicote no hebreu, o soldado caiu e morreu. E Moisés, irmão, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém, somente o hebreu. Ele mandou o hebreu embora, pegou aquele soldado morto, já morto, e enterrou dentro da areia, irmãos. E aconteceu, dias depois, o rei do Egito ficou sabendo, e Moisés ali, sendo acusado por dois homens, já Moisés confiado que viram ele matando um soldado egípcio. O que Moisés fez? Moisés, irmãos, ele fugiu do Egito. E onde ali ele casou, ali no deserto, com uma hebreia, uma mulher judia. Teve seus filhos. E ali, eu não creio, muitos anos depois, Deus falou com Moisés e pediu para Moisés voltar
para o Egito, libertar o povo do Egito. E ali os irmãos sabem o que aconteceu. E os irmãos sabem o que aconteceu, que Moisés ali, querendo libertar o povo de Israel, tirando do Egito, aconteceu aquelas 10 pragas ali, que foi dado ali no Egito. Moisés conseguiu, ali através das 10 pragas, tirou milhares e milhares de pessoas ali do Egito, irmãos, e levou para frente do mar, onde o mar abriu, o povo de Israel passou, veio o povo egípcio, os soldados do Egito, tentou atravessar o mar os engoliu e matou todos aqueles soldados do Egito. Moisés foi para o deserto e ali cuidou do povo. E ali, meus irmãos, cuidando do povo, Deus falou a Moisés: sobe no monte que eu vou falar contigo. A Bíblia fala que Moisés subiu no monte, ficou em 40 dias e 40 noites, irmãos. E nesses 40 dias e 40 noites, Moisés viu o nosso Deus Todo-Poderoso face a face. E Deus deu as 10 tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, irmãos. E ali na tábua dos 10 mandamentos estava escrito: não matarás. E Moisés, anos antes, tinha matado um soldado do Egito. Moisés, irmãos, com 120 anos, como eu disse para o irmão no começo, onde ele enxergava bem, perfeita saúde, forte, Deus veio e falou para ele: Moisés, sobe o monte, que ali você vai morrer. E Moisés, irmãos, obedeceu a Deus, subiu ao monte. E eu li para os irmãos agora em 1 Judas 1 e 9. Quando aconteceu aquilo naquele monte, eu creio que Moisés morreu. Veio Miguel, o anjo arcanjo. E o nome do Miguel arcanjo significa: quem é contra Deus? E esse anjo, irmãos, foi naquele monte para buscar o corpo de Moisés. Por que buscar o corpo de Moisés, irmãos? Para que o povo de Israel e muitas pessoas ali não pegassem o corpo dele, ele ia pegando o corpo dele onde enterrasse ele. Até hoje estariam fazendo procissões, indo ali no túmulo de Moisés e idolatrando o túmulo de Moisés. Por isso que Deus não deixou que ninguém encontrasse o corpo de Moisés, para que até hoje ninguém adorasse e idolatrasse o corpo de Moisés enterrado. Mas aconteceu também algo muito ruim em cima daquele monte, irmãos. Aleluia. Porque veio o anjo Miguel pegar o corpo de Moisés para levar para Deus. Mas o diabo estava lá também, irmãos. E o diabo olhou para o anjo e falou para ele assim: como que você vai pegar o corpo de Moisés? Porque Moisés matou um egípcio. Moisés, ele mesmo fez as tábuas dos 10 mandamentos, colocou ali: não matarás, mas ele matou um homem. E o anjo Miguel olhou para esse anjo do mal, que é o diabo, irmãos. E diabo significa acusador das nossas almas. O anjo olhou só para ele, o anjo Miguel olhou só para o diabo e falou para ele assim: o Senhor Deus que te repreenda. Aleluia. Só isso, irmãos, que o anjo falou. O diabo e pegou o corpo de Moisés, eu creio, levou aos céus. E depois de muitos anos depois, Moisés e Elias, ali no Monte da Transfiguração,
encontra com Jesus e conversa ali com Jesus. Elias foi levado ao céu. E Moisés também, irmãos, foi levado até o céu. Glória a Deus, irmãos. E esse versículo, ele vem nos alertar muito hoje, nesses dias. Porque o anjo, irmão, o anjo mau, que é o diabo, ele tentou discutir com Miguel, o arcanjo anjo. E o anjo Miguel falou para ele assim: Senhor Deus que te repreenda. E hoje, irmãos, muitas pessoas acostumam brincar com o diabo. Colocam o microfone na boca do diabo e falam para a pessoa assim: diabo, fala o teu nome. O que você está fazendo nesse corpo? Diabo, sai desse corpo e vai para o abismo. Às vezes até brinca, irmãos. A pessoa ali faz a pessoa rolar no chão, põe o microfone na pessoa, entrevista o diabo. Isso não é bom para o homem, irmãos, porque o diabo, ele existe antes do mundo foi criado. O diabo existe. O diabo, irmãos, ele é muito inteligente, mais inteligente que cada um de nós. O homem hoje brinca com o diabo, brinca com o demônio, mas Deus não quer que nós façamos isso. Que um dia, irmãos, Moisés colocou a vara no chão e a vara se transformou numa cobra. E o faraó, irmãos, chamou 2 feiticeiros, e o feiticeiro jogou 2 varas no chão, e essas 2 varas se transformaram em cobra também, irmãos. Olha para os irmãos ver o poder que o diabo, o inimigo das nossas almas, o acusador, ele tem o poder. Moisés, com a ajuda de Deus, transformou uma vara numa cobra. Vieram 2 homens com a ajuda do diabo e transformou também 2 varas em cobra. Mas a cobra de Moisés foi e engoliu as 2 cobras dos 2 feiticeiros, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus que tem todo o poder, honra e glória, irmãos. Por isso que o homem não deve brincar com o inimigo das nossas almas. Suba nesse púlpito, fala só de Jesus. Eu te amo, Jesus. Às vezes eu vou em outras igrejas, irmãos, eu não consigo ouvir o nome do diabo. Às vezes 1h30 de culto ali, que eu fiz 2 horas de culto, o seu irmão está lá, irmão, na igreja de sábado, né? Eu não ouvi essa palavra do diabo no culto inteirinho, irmãos. E muitas mais igrejas que eu não vejo ninguém falar o nome desse bicho. Que se nós subimos num púlpito, num lugar santo, temos que falar só de Jesus. Que Jesus salva, liberta, tira o homem da depressão, ele cura. Jesus faz milagre na vida da pessoa. Só Jesus, irmãos. Mas começou a falar o nome dele, e ele está aqui, irmãos, está ali na rua, ao nosso redor, procurando o nosso ponto fraco para vir e tirar nós da presença de Deus. Mas nós, homens e mulheres, creio que dentro dessa igreja tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. O inimigo das nossas almas não vai conseguir fazer nada na nossa vida quando nós estivermos aos pés de Jesus Cristo. E isso aconteceu, irmãos. Venha nos alertar nos dias de hoje, irmãos, que um dia nós vamos morrer, irmãos. Certeza absoluta para cada um de nós que nós vamos morrer. Que nós ficamos aqui mais 50 anos. Que nós, muitos aqui, chegamos até a 100 anos, 120 anos, que a Bíblia fala que o homem consegue alcançar. É só isso, depois nós vamos por debaixo da terra. E quando nós morrermos, irmãos, vai ser automaticamente, vai vir o diabo querer vir nos buscar para nos acusar, irmãos. Nós vamos debaixo da terra, mas nossa alma vai se levantar diante de Deus. Como se planta uma sementinha de laranja ali na terra, nasce uma grande árvore cheia de laranja, irmãos. Assim nós vamos ser jogados debaixo daquela terra, irmãos, mortos, mas nós vamos sobreviver, ficar em pé diante de Deus Todo-Poderoso, irmãos.
E assim vai vir o diabo para vir nos acusar, irmãos, para levar nossa alma para o Hades. Mas vai vir também o anjo Miguel, irmãos. Como libertou Moisés e levou Moisés, eu creio que agora, nesse momento, aqui dentro dessa igreja, se Deus vier vir buscar, irmãos, Ele vai mandar o anjo Miguel nos levar para o céu. É certeza absoluta, irmãos. Mas ai do homem, você que hoje está aqui assistindo esse vídeo, sem Jesus na sua vida, sem Deus, longe de Deus, afastado de Deus, quando você morrer, deixar esse mundo, o que vai acontecer? Nós, irmãos, aceitamos Jesus Cristo como suficiente Salvador nas nossas vidas. Nós estamos preparados, porque quando Jesus vier, vai ser um piscar de olhos, quando Jesus vier. E não vai dar tempo para a pessoa falar, eu aceito Jesus. E se ela tiver um caminho do mal, irmãos, aproveitando as delícias desse mundo, sem Jesus, sem Deus na sua vida, falando palavrões, cometendo muitos pecados no mundo dos vícios, matando, roubando, adulterando, não cumprindo os 10 mandamentos, ai desse homem, irmãos, quando morrer. Porque vai acontecer que vai vir o diabo e o anjo Miguel para querer fazer uma disputa pela sua alma. Isso vai acontecer com todo homem, irmãos. Certeza absoluta. Porque todo homem é pecador, irmãos. Todo homem um dia falhou diante de Deus. E Moisés pensou que estava ali, irmãos, em cima do cavalo, desceu do cavalo, pensou que estava sozinho ali, só ele, o soldado, e aquele homem que foi morto. Mas o diabo, irmão, estava ali sondando Moisés, irmãos, com o olho fixo em Moisés, e viu Moisés matar aquele homem. E quando Moisés morreu, o acusador foi lá querer levar o corpo de Moisés para o Hades, que é o inferno. E o inferno existe, irmãos. Porque a Bíblia fala que um dia Moisés falou para o povo: quem quer ficar do meu lado, que venha para o meu lado. Está na Bíblia, irmãos. E quem quer ficar desse outro lado, fique aí. E aconteceu com muitas pessoas que foram do lado de Moisés. Os que ficaram ali do outro lado, irmãos, a terra se abriu e engoliu muitas pessoas, irmãos. Muitas milhares de pessoas foram engolidas pela terra. E essa semana mesmo eu vi um cientista falando que debaixo de nós, lá no globo, dentro do meio da terra, há muito fogo, irmãos. E hoje o cientista ele coloca ali um ferro, vai enfiando sobre a terra, e ele não consegue achar o fundo debaixo de nós. Porque onde chega esse ferro, ele começa a derreter. E é muito fundo onde estão as bolas de fogo debaixo de nós, irmãos. Os irmãos veem os montes, os vulcões derramando aquelas grandes larvas. É o que está debaixo da terra, irmãos. Porque a palavra de Deus fala também, irmãos, que quando o rico morreu, foi levado para o inferno. Quando o rico morreu, ele desceu sobre a terra. Está na Bíblia. Foi enterrado. E quando Lázaro, o mendigo, morreu, irmãos, que pedia a migalha para o rico, e o rico não dava, esse mendigo, que a Bíblia chama de Lázaro, e nem dá nome para o rico. Lázaro vai para o paraíso e o rico vai para baixo da terra. Olha muito bem o que a palavra de Deus, irmãos, que a Bíblia fala para nós, para nos alertar. Que o rico desceu e o pobre subiu aos céus. E é isso que vai acontecer, irmãos. Não aconteceu com Moisés, certeza absoluta. Que o anjo Miguel levou Moisés para os céus. E se o diabo conseguisse o corpo de Moisés, irmãos, o diabo hoje tinha enterrado Moisés ali num lugar
conseguindo acusar Moisés de ter matado um homem, e muitos hoje estariam fazendo romarias, procissões para ir ver o corpo de Moisés. Mas está tudo no controle de Deus, irmãos. Que Moisés, um homem que falou face a face com Deus, foi levado para o céu. Se hoje, irmãos, se nós continuarmos vindo para a igreja, louvando e adorando esse Deus, irmãos, fugindo desse mundo, afastando desse mundo pecador, irmãos, onde o mundo só oferece coisas ruins para o homem, coisas que é mal aos olhos de Deus. E hoje as pessoas pensam que nós, crentes, nós sofremos para o que nós fazemos e nos vamos fazer as delícias desse mundo, irmãos. Mas não tem como. Nós preferimos hoje estar na casa de Deus, hoje nesse momento, irmãos, do que ir ali numa roda de amigos, ficar falando da vida do outro, falando de quem adulterou, de quem que pegou droga, ou estar dentro de uma casa assistindo novela. Novela quer dizer amarra a pessoa na frente da televisão da novela. Vela, luz do diabo. Continue ficando assistindo a sua novela dentro do seu lar e esqueça de vir para a igreja missionária ou em outra igreja adorar a Deus. Fica indo conversar com seus amigos, fazendo churrasco, vendo futebol. Isso nós fazemos, irmãos. Tem muitas igrejas que têm ali os seus jovens, nós jogamos futebol, nós também fazemos um churrasco da igreja, são nós irmãos. Nós viajamos e vamos para outras igrejas, nós vamos na praia também. Nós aproveitamos desse mundo, mas aproveitamos esse mundo fazendo coisas boas aos olhos de Deus, não como o ímpio, que mata, rouba, adultera, esquece de adorar o Criador e fica adorando o homem, indo para os shows, vendo esses cantores do mundo. Mas nós hoje, nosso Deus se alegra, porque nós preferimos hoje estar dentro da igreja, adorando esse Deus em espírito e em verdade, irmãos. E eu termino essa mensagem para os irmãos, alertando os irmãos também. Não só os irmãos, me alertando também a mim. Que eu prefiro passar a eternidade. Passar não, né? Eu prefiro ficar na eternidade com Deus do que ficar na eternidade lá no Hades e lá no inferno, sofrendo eternamente. E hoje nós escolhemos a melhor parte, né, irmãos? Está dentro da igreja adorando esse Deus Todo-Poderoso. Esse Jesus que morreu ali naquela cruz por amor de cada um de nós. Aconteceu também um dia, irmãos, que o filho pródigo, ele deixou o seu pai. O filho pródigo deixou a sua igreja, deixou o seu Deus e foi para gastar o seu dinheiro nas delícias desse mundo. Gastou todo o seu dinheiro e no final ele estava com uma roupa de mendigo. Quando o dinheiro dele acabou, os amigos dele afastou dele, e ele ali com uma roupa de mendigo já estava trabalhando dentro do chiqueiro e olhou para aquelas bolotas que os porcos comiam e ele desejou, ele não chegou a comer, que Deus não deixou ele comer as bolotas daqueles porcos. Ele caiu em si, viu que o pai dele era rico, ele viu que tinha um Deus Todo-Poderoso, tudo um significado. Ele maltrapilho com uma roupa apodrecida, como mendigo, cheirando mal, voltou para o pai dele. E o pai dele o viu de longe, irmãos, correu, mesmo ele fedendo com roupa rasgada, o pai o abraçou e o beijou, colocou um anel no seu dedo, fez ele tomar um banho, colocou novas
roupas dele e pegou ali um bezerro cevado, um bezerro novo, e fez um grande churrasco, porque o pai daquele homem, daquele filho pródigo, ele mesmo falou com as suas próprias bocas, está escrito na Bíblia, se não me engano, em Lucas 19, onde o outro filho do pai do filho pródigo falou: eu estou há tanto tempo contigo, o Senhor não fez nenhum churrasco para mim, e agora vem seu filho que veio do mundo, gastou todo o seu dinheiro, o Senhor vai e faz uma festa para ele, e faz um churrasco para ele, já com inveja do irmão dele. E o pai do filho pródigo já tinha abraçado o seu filho que estava no mundo. Disse para o outro seu filho, falou para ele: eis que o seu irmão estava morto, mas hoje ele está aqui junto comigo, porque ele reviveu. E o homem, irmão, tem que ser muito inteligente para pegar essa palavra. Eis que ele estava morto. Porque quem está no mundo, irmão, afastado do mundo, sem Deus, a sua vida, irmãos, nas delícias desse mundo, preferindo não vir na ceia, mas entrar num bar, tomar um copão de vinho, acender um cigarro e falar mal da vida dos outros, depois chegar em casa, ver uma novela, depois sair outro dia, pegar as drogas, ir para o meio dos ímpios, falar os seus palavrões. A Bíblia fala, irmãos, que essa pessoa sem Deus, afastada de Deus, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que ela é uma pessoa morta. Mas hoje nós aqui dentro dessa igreja, todo ser humano desse mundo que aceitou Jesus, não é uma pessoa morta, é uma pessoa viva, com vida em abundância, onde ela aceitou Jesus, não mais criatura. E hoje, irmãos, porque nós fomos batizados em nome de Jesus, nós somos não mais criatura, somos filho de Deus. E eu prefiro ser filho de Deus do que ser humano chamado de morto, andando nesse mundo, comendo e bebendo, trabalhando, pagando, fazendo compra, vendendo, uma pessoa normal. Mas Deus olha para ela e ela é uma pessoa morta, porque ela é uma pessoa sem Deus, não aceita Jesus. Mas eu queria nesse momento pedir para os irmãos se levantarem. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa, Senhor. Você que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, e todos aqui coloquem suas mãos em seus corações. Aleluia. E eu agradeço a Deus, junto com a igreja, junto com os irmãos e quem está assistindo esse vídeo, dentro do seu lar, onde você estiver ouvindo esse vídeo, em nome de Jesus, coloque a mão nos seus corações e fale: eu te aceito, Jesus. Diz, irmãos, eu te aceito, Jesus, como único. Os irmãos falam, como único Salvador. E Jesus Cristo é o nosso Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entra na minha vida, Jesus. Faça parte da minha vida, que eu quero viver hoje. Vida e vida, os irmãos falam, vida com abundância. Amém. E as palmas são para Jesus nesse momento.